E aí, Marx ou keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e finalmente eu vou falar sobre A Liberdade, do John Stuart Mill, que é um livro que eu acabei demorando para ler por causa da paginação branca deles, acaba me atrapalhando, eu não sei porque eu não consigo manter muito o foco em livros que a página é totalmente branca. Mas enfim, eu terminei, ele é bem pequenininho, só tem 170 páginas, dá para ler em 2 dias se tu realmente estiver muito afim de lê-lo. Até em um dia também, quem sabe, se tu for um cara que devora livros de forma muito mais feroz, mas enfim. É um livro de 1859, segunda metade do século XIX aí, e o Stuart Mill é um dos grandes expoentes do liberalismo clássico, sabe? Quando ele faz as defesas dele aqui, principalmente a liberdade, sabe? Não tem aquele fundamento real na propriedade, os caras sempre meio que fundamentam a liberdade primeiro que a propriedade, ao contrário dos libertários que defendem a propriedade e só depois a liberdade, porque a liberdade é um corolário da propriedade privada. Mas eu vou logo avisando para você que é um ANCAP, para você que é um libertário, para você que já leu o Ética da Liberdade, o Manifesto Libertário, que muitas das coisas que tem aqui não são novidades, tá ligado? Inclusive, muitas vezes ele entra em diversas contradições ao longo dos textos, porque quando você fala sobre liberdade, não é um parâmetro muito objetivo o suficiente para que você realmente imponha uma barreira assim para dizer, olha, a liberdade vai até aqui ou vai até acolá, sabe? Você não tem realmente essa definição objetiva de até onde vai a liberdade ou não, diferente da propriedade privada. Mas enfim, tem muitos insights aqui interessantes, insights pontuais, críticas pontuais que ele faz aqui, que eu gostei muito, inclusive eu tipo vi essa crítica e eu parava para refletir sobre ela, porque realmente são coisas muito interessantes. Quando ele fala aqui sobre a verdade, é muito interessante que ele diz o seguinte: muitas vezes a verdade é suprimida ao longo do tempo, mas invariavelmente as pessoas em tempos diferentes acabam chegando às mesmas verdades, porque ela é sólida, tá ligado? A verdade não é relativa. As pessoas que estudam, que buscam a verdade, vão chegar a ela invariavelmente, mesmo que ela seja sufocada diversas vezes, ela só precisa da oportunidade de meio que aparecer lá sem ninguém tentar pisar essa verdade antes que ela seja demonstrada para o público. E ele também faz muitas críticas à religião aqui, principalmente ao cristianismo. Eu, como cristão, não senti-me ofendido com as coisas que o Mill disse aqui, sabe? É muito interessante quando ele fala sobre as máximas cristãs, que muitas vezes a gente utiliza quando é para apontar os defeitos dos outros, mas no nosso dia a dia a gente não tem tempo para analisar nossas próprias ações e ver se estamos seguindo essas máximas. Muitas vezes deixamos isso de lado para sermos fiéis às atitudes automáticas que nós tomamos no dia a dia, sabe? Mas eu vou ler aqui alguns trechos que eu achei muito interessantes para vocês. Então vamos lá. Logo no iniciozinho, até mais ou menos, sei lá, 80% do livro é basicamente falando sobre liberdade de expressão, tá ligado? Liberdade de tu falar o que tu quiser. Literalmente falar o que você quiser. Isso os anarcocapitalistas já defendem, mas defendem porque isso meio que faz parte do corolário do direito de propriedade privada, desde que você esteja na sua própria propriedade ou que você esteja na propriedade de alguém que permita que você tenha a liberdade de expressão plena, tá? Fora isso, não tem nada de tão significativo quando ele fala aqui sobre liberdade de expressão para quem já leu outros livros libertários. Mas vamos lá. Tem um trechinho aqui na página 15 que diz o seguinte: o povo, portanto, pode querer oprimir uma parte de seus integrantes, e é preciso tomar precauções contra este, como contra qualquer outro abuso de poder. Isso aqui é interessante. Mas assim, sempre fica aquele termo meio objetivo, sabe? Por mais que ele aponte argumentos muito bons, no final das contas é só a opinião dele. Como a gente vai ver mais pra frente, ele próprio meio que fala sobre o problema de você pegar só a opinião de alguém e utilizá-la como uma verdade sem realmente um fundamento objetivo. Só que não tem fundamento objetivo nesse livro, ele é sobre liberdade, não sobre propriedade. O que não quer dizer que o livro seja ruim. Na página seguinte ele já diz o seguinte: assim, não basta a proteção contra a tirania da magistratura, é preciso também uma proteção contra a tirania da opinião e dos sentimentos dominantes. Quando ele fala desse tipo de opinião aqui, dessa tirania da opinião, e ele está se referindo à legislação baseada na opinião, realmente ele está correto, mas muitas vezes ele não está necessariamente se referindo a isso. Então é um pouco preocupante, tá ligado? Muitas vezes não é que ele defenda que a opinião deve ser regulada, mas que as pessoas podem interpretar isso que ele está dizendo, se realmente se aprofundarem mesmo, se forem até as últimas conclusões lógicas, que em alguns pontos realmente deve haver algum tipo de regulação da opinião. Então é muito perigoso. Isso, inclusive, é o que permitiu que o Estado não acabasse se expandindo, Os liberais têm essa falha. E mais um trechinho seguinte, ele diz o seguinte:
Existe um limite à legítima interferência da opinião coletiva na independência individual e para a boa condição dos assuntos humanos, tão indispensável quanto a proteção contra o despotismo político é situar esse limite e defendê-lo contra tais invasões. Veja, esse trecho, por exemplo, permite que você interprete ele de uma forma um pouco mais profunda e acabe caindo em algum tipo de regulação ou controle de opinião, tá ligado? De liberdade de expressão. E aí na página 17 ele diz o seguinte: o princípio prático que guia uma pessoa em suas opiniões sobre regulação da conduta humana é seu sentimento de que todos deveriam agir como ele gostaria e como gostariam as pessoas com as quais tem afinidade que agissem. Bom, meio que a gente pode enquadrar todo o livro dele baseado dentro desse trecho aqui, sabe? Porque no final das contas, isso aqui é só como ele gostaria que as pessoas agissem, mas não tem como você utilizar isso aqui para criar um tipo de normativo objetivo, sabe? Na página seguinte ele diz outra coisa que também é muito interessante. E se as razões, quando apresentadas, simplesmente apelam para uma preferência similar sentida por outras pessoas, essa preferência continua a ser mero pendor, agora de muitas pessoas em lugar de uma só. Ou seja, não interessa se é uma pessoa ou são muitas pessoas defendendo isso aqui, tá ligado? Ela vai estar correta ou errada, independentemente da quantidade de pessoas que estão defendendo isso aqui. E aí, quando chega aqui, mais na página 56, um pouco mais adiante, ele diz uma coisa que eu também gosto muito, tá? Sabe? Eu gostei bastante. Ele diz o seguinte: não pode ser um grande pensador aquele que não reconhece que, como pensador, seu primeiro dever é seguir seu intelecto, a qualquer conclusão a que ele possa levar. A verdade até ganha mais com os erros daquele que, com o devido estudo e preparo, pensa por si só, do que com as opiniões verdadeiras daqueles que só as sustentam porque não se dispõem a pensar. Ou seja, você tem que atribuir a você próprio a capacidade de raciocinar. E quando você chegar a uma conclusão que não é tão legal para você mesmo, você deve continuar seguindo-a, tá ligado? Porque se tu foi lá, se tu pensou no bagulho e chegou a uma conclusão que tu não gostaria de chegar, e tu negar essa conclusão, tu vai estar negando o teu próprio intelecto. O Alexandre Porto diz uma frase que me marcou, tá ligado? Eu sempre utilizo. Faz parte da integridade intelectual reconhecer quando alguém tem bons argumentos. Eu diria que nesse caso também faz parte da integridade intelectual reconhecer quando a consequência do seu pensamento ela nega muitos dos seus princípios morais subjetivos, sabe? E quando nega, você deve decidir se você vai negar a verdade que você encontrou ou se você vai seguir a verdade, né? Que seria algo muito mais importante. E aí eu vou pular mais pro finalzinho aqui, que é onde chega num ponto aqui na página 141, que o otimismo dos liberais acaba me causando um tipo de nojo, tá ligado? Um tipo de ojeriza. Eu vejo isso no Bastiat, ele tinha um otimismo muito grande. O Mill aqui também tem um otimismo muito, muito, muito maior que o do Bastiat. Vejam só o que ele diz aqui. Se a civilização venceu a barbárie quando a barbárie dominava o mundo, é um exagero manifestar receios de que a barbárie, depois de ter sido totalmente submetida, venha a reviver e derrotar a civilização. Uma civilização capaz de sucumbir dessa maneira a seu inimigo vencido precisaria antes degenerar a tal ponto que nem seus mestres e sacerdotes nomeados e ninguém mais tivesse condição ou disposição de se erguer em sua defesa. Nesse caso, quanto mais cedo uma civilização dessas receber aviso de dispensa, melhor. Só pode ir de mal a pior, até ser destruída e regenerada, como o Império do Ocidente, por bárbaros cheios de energia. Bom, ele realmente achava que as coisas iam melhorar, sabe? E no vídeo recente, quando eu falei sobre o fascismo lá do Henri Bugalho, eu disse em um ponto que a gente progrediu e depois eu falei que a gente meio que está regredindo. Eu não deixei isso muito específico, não deixei muito claro, mas eu vou aproveitar para corrigir aqui agora. Quando eu falo que a gente progrediu, é no sentido tecnológico, no sentido medicinal, isso é meio que aparente, tá ligado? O progresso da civilização realmente ocorreu em diversas áreas, só que a gente tá meio que num processo de decadência moral muito grande, sabe? Mas enfim, isso não é assunto para esse vídeo. E aí, para finalizar, aqui na página 168 e 169, quando estava finalizando essa leitura, eu acabei vendo alguns pontos aqui que eu só consegui enxergar o Brasil, tá ligado? Ele diz o seguinte: tal é a melancolia, tal é a melancólica situação do Império Russo, como mostram os relatos daqueles que tiveram a oportunidade suficiente de observá-lo. O próprio czar é impotente diante do corpo burocrático. Pode mandar um ou outro para a Sibéria,
mas não pode governar sem eles ou contra a vontade deles. A burocracia detém a democracia detém sobre qualquer decreto do czar um poder de veto tácito, simplesmente abstendo-se de colocá-lo em vigor. E mais para frente ele diz o seguinte: mas onde tudo se faz por meio da burocracia, não é possível fazer nada a que a burocracia seja realmente contra. Então, eu trago isso aqui como exemplo para o que a gente tem hoje. Muita gente acredita que o Bolsonaro realmente vai resolver os problemas, sei lá, passando decretos, tá ligado? Só que isso não vai acontecer porque a burocracia no Brasil é muito grande, ela é muito destrutiva e realmente ela já consumiu muito da nossa capacidade de atribuir responsabilidade a nós próprios, sabe? A gente perdeu muito dessa capacidade por causa da burocracia. É tão difícil a gente resolver nossos próprios problemas por causa da burocracia estatal que a gente tenta atribuí-las muitas vezes ao Estado. Isso, quando eu falo a gente, é a população em geral, sabe? Mas enfim, eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal e apoiem o canal porque é muito importante. Eu fico muito feliz que tenha gente disposta a patrocinar as ideias de propriedade privada. Enfim, valeu, falou e fui.